E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse: não necessitam de médicos são, mas sim os doentes. E depois aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Louvamos a Ti, ó Pai, por essa mensagem, por essa palavra. E te pedimos que Tu venha nesta noite falar aos nossos corações, ministrar nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, fala aos nossos corações, precisamos da Tua instrução, da Tua graça e do Teu favor, e te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Eu peço aos amados que se assentem. Volta e meia a gente escuta alguém falando assim, né? Você tem certeza da tua salvação? E uma das coisas menos entendidas na cristandade hoje é o que é salvação. Alguns pensam o que é ser salvo, é ter certeza que vai morar no céu. Aí tem hora que ele tem certeza, tem hora que ele duvida, tem hora que ele acha que ele vai morar no céu, tem hora que ele acha que não. E a pergunta realmente é importante, mas para entender a salvação, precisamos entender o que fala em Efésios 2:8. Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Essa palavra salvo, se orarmos no grego koiné, que é o grego original, onde foi escrito o Evangelho, nós encontraremos que a palavra salvação é a palavra sozo no grego koiné. E se formos ver o que significa a palavra sozo, significa livrar dos males que dificultam o livramento messiânico. Sozo também é poupar alguém de sofrer, de perecer, alguém que está sofrendo de enfermidade, fazer bem, curar, restaurar a saúde. Quer dizer que sozo significa curar. Seu maior entendimento significa curar, por tudo aquilo que você pode encontrar no grego, no original que foi escrita a palavra. O interessante é que esta mesma palavra, sozo, é a mesma que nós vamos encontrar, por exemplo, em Lucas 7:50. É a mesma palavra, sozo. Observe Lucas 7:50. Disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amados, para quem Jesus falou isso? Ele falou isso para aquela pecadora que ungiu Jesus com aquele perfume. Aquela mulher não era enferma, ela não estava enferma. Jesus não curou aquela mulher de nenhuma enfermidade física, mas ele fala: a tua fé te salvou. E se olharmos, é a mesma palavra sozo que nós encontramos em Efésios 2:8. O cego de Jericó, que está em Lucas 18:42, foi a mesma coisa. Jesus cura o cego. Agora, observe bem, a mulher do perfume, do nardo precioso, que derramou sobre Jesus o nardo, não tinha enfermidade física. Ele fala: a tua fé te salvou. Agora o cego de Jericó, que foi curado por Jesus, ele fala também: a tua fé te salvou. Ou seja, a mesma palavra cura serve para uma coisa e para outra. Se olharmos em Mateus 13:15, nós iremos ver dessa forma: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado, seus ouvidos se fecharam,
os seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração e se converta, e eu os cure. Essa palavra que aparece aí não é o sozo, é a palavra iaomai. Mas olha o que significa essa palavra iaomai: curar, sarar, tornar perfeito. Observe que perfeito é uma das principais características do servo de Deus, partindo da premissa que somos benditos com o crente Abraão, e Deus fala para Abraão: anda na minha presença e sede perfeitos. E Jesus disse: sede perfeito como é perfeito o vosso Pai que está no céu. A outra parte que significa a palavra iaomai é livrar de erros e pecados, levar à salvação. Palavra iaomai. Então o que acontece? Muitas pessoas que têm ido para o Evangelho não entendem o que é a igreja. A igreja é um local, a melhor comparação que se pode fazer de uma igreja é um hospital. Um hospital onde todos são enfermos, do pastor ao porteiro. E Deus coloca um doente para cuidar do outro. O menos doente para cuidar do que mais está doente. Mas por quê? Porque Jesus falou, os sãos não precisam de médicos. Mas Jesus não é que é o médico? Sim. Mas Jesus não está em nós através do Espírito Santo? Então Jesus em nós nos torna médicos para curar o nosso irmão. Esse é o entendimento mais amplo do Evangelho. Agora imagine bem, se ao invés de Deus colocar um homem pecador, falho, para ser o pastor, colocasse um anjo, ele não teria paciência com ninguém quando pecasse. Ele iria simplesmente exterminar as pessoas que errassem. E o problema é que algumas pessoas chegam ao Evangelho com diversas enfermidades e, às vezes, ao invés de serem curadas, elas recebem apenas um analgésico para a sua enfermidade. Só que se uma pessoa tiver, por exemplo, um problema na vesícula, sentindo fortes dores, e tomar o tempo todo um analgésico, ela está fadada a morrer, porque se uma vesícula chegar ao ponto dela estourar, ela traz a morte ao paciente. Então, por que muitas das vezes pessoas vão para o Evangelho e acabam morrendo espiritualmente? Simples, porque ao invés de tomar o remédio certo, deram para ela o quê? Deram para ela apenas um analgésico. E quando é que uma pessoa recebe a cura numa igreja? Quando a palavra é pregada de forma completa, de forma perfeita. Para se entender um pouco do que é que está se falando, por favor, abra a sua Bíblia no livro de Filipenses 3. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus e não confiamos na carne. O que acontece com algumas pessoas que vão ao Evangelho? Elas pensam que se batizaram, tem o seu nome no hall de membro de uma igreja, que elas se tornaram anjo. Ela não entende que ela não se tornou um anjo. Ela aprendeu a lidar com o pecado. E o que é confiar na carne, irmão? Confiar na carne é quando a pessoa acha, porque está no Evangelho, e ela já se batizou, e porventura tem um cargo na igreja, que ela está acima de qualquer problema. E assim como fez Sansão, ela brinca com a sua carne. A palavra de Deus diz que a carne milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então, amados,
Ele diz também, andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, a pergunta é, o que é estar salvo? O que é ser salvo? Número 1, primeiramente, é entender que apesar de estarmos em Cristo, a nossa carne não se converteu. Ela só vai se converter no arrebatamento. Ou seja, se converter não, nós queremos nos livrar dela no arrebatamento. E quando não entendemos isto, quando qualquer pessoa que está no Evangelho não entende isso, simplesmente ela está fadada ao fracasso. Por quê? Porque se nós não alimentarmos o nosso espírito através de uma vida de oração, jejum, leitura da palavra de Deus, a nossa carne começa a vencer o nosso espírito, porque ela não se converteu. Então, uma das melhores comparações que nós podemos fazer disso aí, para quem não conhece, eu vou contar um pouquinho, é o AA, Alcoólicos Anônimos, e o NA, Narcóticos Anônimos. Vou tentar reproduzir aqui como é uma palestra, a parte de uma palestra nos Alcoólicos Anônimos. Alguém tem a oportunidade de falar, e ele fala, meu nome é fulano de tal, eu estou limpo há 10 anos, sou um viciado, e por isso não posso tomar a primeira dose. Agora, como que ele tem 10 anos que ele usa droga, ou até 20 anos, e ele fala que ele ainda é viciado, e não pode tomar a primeira dose? Porque ele sabe, ele é treinado a entender que ele não tem domínio sobre o vício, que o vício é maior do que ele. Então, estar salvo é entender que a nossa carne não se converte, e a única forma de nós vencermos é o que está na palavra: se pelo Espírito mortificai as obras da carne ou do corpo, vivereis. Não tem nenhuma outra receita. Não tem tempo de casa. Não, mas eu já tenho 40 anos de evangelho. Eu já sou um apóstolo, pastor. Não tem jeito. Então, se a pessoa entende isso, ela está salva por quê? Porque ela não vai cair, irmão. Mas, infelizmente, algumas pessoas acham que, talvez porque Deus usa ela em isto ou aquilo, ela se tornou muito forte. E, às vezes, ela vai ficar realmente em uma posição realmente ruim, porque ela vai cair. Observe que Paulo, ele falou que ele podia confiar na carne. Por causa de quê? Por causa do que ele era. Olha o que ele vai dizer assim, ó. 4, versículo 4. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para se ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo. Olha quantas coisas que ele fala aqui, sendo ele o Paulo. Ele fala de ganhar a Cristo no versículo 8. Olha, ele fala que vai ganhar a Cristo.
Ele não está satisfeito com o tanto que ele já recebeu de Cristo, ele quer mais, ele quer conhecer mais. Depois ele vai dizer, não tenha medo que vem da lei, mas pela fé. Depois ele fala, ver se de alguma maneira, no 11, posso chegar à ressurreição dos mortos. E aí ele vai dizer, não que eu já tenha alcançado. Irmãos, tem muitas pessoas com muito menos de conhecimento do que Paulo, achando que já alcançou, e relaxa com a carne, e é vencido pela carne. Então, estar salvo é entender que nós temos uma batalha que ficará constante, é a luta da carne contra o espírito. Mas o que é estar preso no Senhor? Não é que o Evangelho nos prende, não é que eles prendem ninguém, é quando alguém entende que não há vida fora de Cristo só há sobrevida. E as maiores prisões que as pessoas têm é a prisão do eu, é a prisão do seu ego. E muitas pessoas, por não entender isso, Paulo entendeu que ele precisava de Cristo, ele estava preso a Cristo pelo amor e pelo entendimento do quanto ele precisava de estar em Cristo para ser livre. Para ser livre, irmãos, ele estava preso em Cristo para ser livre. Livre de crer primeiramente, livre da sua carne. Por quê? Quem está em Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Mas o que é estar em Cristo? Estar em Cristo não é só estar incluso no hall de membro de uma igreja, fazer parte de uma igreja. Estar em Cristo é estar entendendo o Evangelho. Por isso, a palavra de Deus diz o quê? Misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Se alguém tiver que se gloriar, glorie-se em me conhecer. Mateus 7,21 diz, apartai-vos de mim que eu nunca vos conheci. Por quê? Se Jesus não conhecia ele, é porque ele não conhecia Jesus. E há pessoas se confundindo. Esta é a primeira coisa. A segunda coisa é entender que, além de termos a luta da nossa carne contra o espírito, é entender que, quando nós vamos para Jesus, além de termos que buscar essa cura, realmente quando somos batizados, a palavra fala em Romanos 6,6, que somos batizados no batismo da sua morte, para que o corpo do pecado seja desfeito. Ganhamos autoridade para não pecar. Quando Jesus ressuscita e vai embora, ele envia o Espírito Santo. O Espírito Santo também nos ajuda a nos instruir. Mas o que vai valer tudo isso, se alguém reduz o Evangelho a coisas tão insignificantes? Tem algumas pessoas que pensam que está bem com Jesus é fazer parte de uma igreja, ter o nome no livro, ser dizimista, pagar o carnê e ter um cargo na igreja. Ele acha que ele já está bem. Isso vai dar para ele a certeza da salvação. Isso vai fazer ele se sentir salvo. Só que ele não se sente. Por quê? Porque não é isso o que a Bíblia fala de estar salvo. Estar salvo também é entender que a autoridade sobre o nosso corpo, ela acontece no batismo nas águas e quando recebemos o Senhor. Mas só que existe algo que precisa ser tratado. O que é, amados? São o que a Bíblia chama em Hebreus raízes de amargura. O que são raízes de amargura, irmãos? Raiz de amargura, para você entender ela, é quando você entende que quando vamos para Jesus, Ele não deleta o nosso passado. Quando Ele fala que aquele que não se fizer como uma criança não pode herdar no reino dos céus, é porque uma criança ela é pura. À medida que ela vai crescendo,
o mundo ao seu redor vai machucando ela. Pessoas às vezes usadas pelo diabo, ou às vezes não, irmãos. Às vezes a nossa própria carne. A Bíblia fala que a inclinação da carne é morte. Falam palavras para as crianças e que geram nela sequelas. Isso só na infância. E como Deus não criou robô, quando vamos para Jesus, a proposta é tratar essas raízes de amargura. Através de quê? Da palavra. E olha o que fala em Hebreus, ninguém se prive, Hebreus 12, diz assim: ninguém se prive da graça de Deus e não permita que uma raiz de amargura brotando e por ela muitos se contamine. Isso está em Hebreus 12, no versículo 15. E é isso que Jesus falava sobre cura. Então, a segunda coisa que precisamos entender é que nós vamos para Jesus que precisamos de cura. E quando entendemos isso e buscamos a santificação, ele vai falando aquilo que Davi falou: é ele quem perdoa as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Mas as maiores enfermidades que as pessoas têm, amados, não está na carne, está aonde? Na alma. Os traumas. Observe que olhamos em Mateus 13,15, que ele falava: esse povo me ouviu de mau grado. Quem era? Eram os clérigos daquela época, sacerdotes, escribas, fariseus e saduceus. Eles eram religiosos. Quem promoveu a crucificação de Jesus foi justamente os religiosos, não foram os romanos. Já parou para pensar nisso? A Bíblia diz que Pilatos tentava de todas as formas libertar Jesus, porque sabia que por inveja o haviam entregado. Aqueles homens da lei, aqueles doutores da lei, eles eram fracos. Eles eram tão fracos que quando viu Jesus, um simples carpinteiro, ter a inteligência que ele tinha, a profundidade da palavra que ele tinha, não conseguiam aceitar que ele era o Filho de Deus, mesmo que tudo que se falava na lei sobre ele, batia. A única coisa que eles ficavam pensando: vem cá, ele é nazareno? Porque ele tomou o nome Nazareno, mas Jesus não era de Nazaré, Jesus era de Belém. Então eles ficavam querendo saber onde é que, para poder casar. Mas lá, o que bloqueava ele, o que fazia com que eles ouvissem de mau grado, é que a inveja que eles tinham de Jesus bloqueava ele de ser curado. Por isso ele fala: ele me ouviu de mau grado. E hoje em dia as pessoas são assim. Por que muita gente não evolui na vida? Ele é uma boa costureira, mas se na empresa que ela trabalha chegar uma costureira que é melhor do que ela, ao invés dela aprender com aquela pessoa, ela faz de tudo para jogar ela fora, ou ela sai da empresa porque não consegue conviver com alguém que seja maior do que ela. Ou seja, ninguém é maior do que ninguém, não é verdade? Se alguém tiver algum maior conhecimento que você na tua profissão, não quer dizer que você não possa alcançar aquilo. É só você estudar mais, treinar mais. Mas eles, ao invés de tentarem aprender com Jesus, como ser como Jesus, eles preferiram matá-lo. Então, esse é o problema de muitas pessoas na igreja. E a coisa é uma coisa muito louca. Por quê? Enquanto o evangelho ele era simples, tudo bem. Quando o evangelho virou um comércio, o cliente tem sempre razão. E a preocupação na casa está cheia é maior. E muitas pessoas entram no evangelho precisando de uma cura, e ao invés de dar uma cura, eles dão um analgésico. E às vezes ele mata as pessoas. O camarada chega cheio de problemas pessoais. Aí eles recebem cargos na igreja,
como não estão preparados, daqui a pouco estão depressivos e alguns até se matam, porque não suportaram estar na posição que estavam, porque eram neófitos. Porque sendo a igreja um hospital, amados, tem um detalhe interessante nisso tudo aí. Tem um detalhe muito interessante. A pessoa chega enferma no evangelho, irmãos, na igreja, Jesus não vai fazer, tadinho, ele tem um furúnculo aqui, né? Vamos passar aqui um analgésico para esse furúnculo não doer mais. Não. Ele espreme aquele furúnculo. Eu me lembro quando era criança, quando a mamãe espremia o furúnculo, ela não parava enquanto não saísse tudo. Como era dolorido. Mas depois tinha cura, né? É a mesma coisa. Observe as pessoas que se aproximaram de Jesus. Todas elas foram confrontadas nas suas devidas enfermidades. A Bíblia diz que haviam mulheres que serviam a Jesus com seus bens. A Bíblia não fala que em momento algum Jesus virou para aquelas mulheres e falou assim: olha, vende tudo que vocês têm. Não, por que não? Mas por que no mancebo de qualidade, ele fala para o mancebo de qualidade, vende tudo que tens e dá aos pobres? Porque Jesus, ele ia no ponto. Ele sabia que aquele jovem, apesar de rico, ele era fraco. As pessoas fracas e doentes, geralmente são extremamente avarentas, porque vê no dinheiro uma chance de se sentir maior do que as outras. E ele foi embora, porque não aceitou a cura. A mulher samaritana, quando encontra com Jesus, achou que tinha encontrado o quê? Um marido que ia dar certo. Quando você lê o texto, você vê que é claro, irmão, a Bíblia não fala, é claro, só você olhar o texto que você vai perceber que ela arrastou uma asa para Jesus, irmão. Isso é fato concreto. Ele fala para a mulher: mulher, chama teu marido. O que ela disse? Não tenho marido. Ela tinha marido. E Jesus mente ela na cara: disseste bem, não tens marido. Tivesse 5 maridos, e o que você tem? Bom, se ela fala que ela não tem, Jesus fala que você tem marido, Jesus, entre linhas, chamou ela de mentirosa. E por que será que ela falou que não tinha marido? Porque aquela mulher era mal resolvida, era uma mulher enferma, não conseguia conviver com ninguém, já estava no 6º marido e não estava bem. Só que aquela mulher entendeu que o que Jesus tinha para dar não é um marido novo, era a água da vida. E tem pessoas indo a Jesus e não bebem a água da vida, acham que a igreja, o que mais ela pode dar para ela é projetar ela como cantora, ela vai ficar famosa como cantora, e as profetadas não faltam por aí. Olha, vem fazer você virar pregador famoso, você vai pregar no Brasil todo e vai por aí afora, e as pessoas totalmente enfermas recebem o que falam os vendedores de sonhos, que na verdade são pesadelos, e daqui a pouco aquela pessoa que profetizaram para ela assim assado, está lá morta, ou se suicida, ou morta espiritualmente. Por quê? Jeremias falou: curam a ferida do meu povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. O evangelho, irmãos, não é um cabide de emprego, não é um trampolim para a fama. O evangelho é um lugar de você ser curado. Muitas pessoas. Agora, olha os discípulos, irmãos, todos soberbos. Jesus, prestes da morte, estava lá. Ele vem, Jesus já se preparando para a crucificação. Aí ele passa perto dos discípulos. O que eles estavam fazendo? Querendo saber quem era o maior no reino dos céus. Quando Jesus vem chegando, eles aí para de falar. Mas Jesus ouviu. O que Jesus faz? Ó, contar uma coisinha para vocês. Aí no mundo, os maiores dominam sobre os menores. Aqui é diferente. Aqui, quem quiser ser o maior, seja o menor. E lava os pés dos discípulos. Tem muita gente que pensa que quando ele é consagrado a presbítero, diácono, pastor, que é para ele ser o dono da boca, gritar mais alto, mandar em todo mundo. Irmãos, faça o que a Bíblia ensina. Aqui nessa igreja, irmãos, ninguém manda em ninguém. Tudo que você for falar
Na igreja de Cristo é assim: peça por favor. Tem gente que acha, irmãos, porque já tem um cargo na igreja, em vez de pedir por favor, irmão, faz aquilo ali. Observe, irmãos, no evangelho, pastor nenhum manda ninguém fazer nada, se pede por favor, porque ele não é, ninguém é maior do que ninguém. Aí os filhos de Zebedeu, Senhor, a mãe pede, um da tua direita ou da tua esquerda lá no céu. Irmão, todo mundo ainda estava achando que eles queriam se projetar como pessoas. Depois vem o Pedrão, né? Um de vós vai me trair, eu vou ser crucificado, eu vou sofrer, eu vou padecer. Pedro salta: não, Senhor, todo mundo aí pode te abandonar, eu não. Pode ficar tranquilo que eu vou contigo até o final. Antes que o galho cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Percebe? Todos que foram até Jesus, irmãos, todos foram confrontados. Por isso, a palavra de Deus diz: muitos irmãos não ficam em algumas igrejas porque não conseguem manter a sua capa. E toda a igreja onde Deus opera, a capa cai. Pedro, no final, se converte. O que é estar salvo, irmãos? É estar convertido. O que é estar salvo? Primeiramente, como eu já falei, é entender que a nossa carne milita contra o Espírito. Segundo, é entender que temos que ser curados. E o que é estar curado? Estar curado, irmão, não é que você já esteja totalmente curado, é você entender a cura. Se a pessoa tem um problema de coração, mas ela toma um remédio, ela não morre de coração. Por isso a Bíblia fala, a palavra de Deus é remédio. Se ela tem problema de alguma coisa alérgica, ela toma um remédio para alergia. Então, amados, ter certeza da estar salvo, estar curado, não quer dizer que você não tem que continuar sendo curado. Mas se você está tomando o remédio, é como se estivesse curado. É isso que a Bíblia está dizendo, irmãos. E você vai ver que isso em Pedro, que aquele mesmo Pedro que se exaltou, e quando Cristo morre, ele chora amargamente, e está lá desanimado, vai ser o mesmo Pedro. E quando Paulo chega e confronta Pedro, antes que os judeus chegassem, você estava comendo com os gentios. Agora que chegou os judeus, você se afastou? Ô Pedro, que negócio é esse? Observe que Pedro não retrucou Paulo. Ele poderia falar: que isso, Paulo? Eu andei com Cristo, Paulo. Eu comi com Cristo. Você chegou agora, você nem Cristo você viu. Você quer me ensinar? Não. Ali Pedro já estava convertido. Para completar, lá na frente ele vai dizer o quê? Ele vai tecer um elogio a Paulo. Está lá no livro de Pedro. E Paulo, com a grande sabedoria que Deus lhe deu, escreveu aquilo tudo. E tem gente que leu o que Paulo escreveu e torcem. E o que é isso, irmãos? O que é estar curado? É que Pedro, agora ele entendia essas duas coisas. Primeiro, que a carne não se converte, precisamos alimentar o nosso espírito. E segundo, que somos enfermos. Mas quando nós entendemos isso, nós nos tornamos humildes. Então, observamos a humildade de Pedro, quando Paulo chega e confronta Pedro, e depois quando ele faz um elogio a Paulo, irmão, que não precisa nem ser inteligente para perceber a admiração de Pedro diante de Paulo e o reconhecimento de Paulo. Só que algumas pessoas estão enganadas com o evangelho, irmãos. Pensam que o evangelho, a igreja, é um lugar de autopromoção pessoal. E por isso, agora, o interessante, irmãos, que a igreja
é um local onde Deus usa às vezes a enfermidade de um para curar o outro. Olha o que ele vai dizer: é comum que haja entre vós dissensões, heresias, para que os sinceros se manifestem. Irmãos, quando estamos realmente entendendo o que é ser cristão, nós temos misericórdia, nós temos paciência com nossos irmãos, principalmente os fracos na fé. E quando alguém lê: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo ele vos exaltará. Alguém pensa que esse exaltar é gravar um CD e ficar famoso, é virar um grande pregador famoso, ou ter milhões de seguidores nas redes sociais. Não, amados. Essa exaltação é quando você vai buscando a Deus, Ele vai crescendo tanto dentro de você, que você já fica naquela condição diferenciada que Jó vai dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Amados, exaltação é quando você passa desse negócio de saber que Jesus te ama, saber que Jesus morreu por você, saber que Ele é o teu Salvador, Ele é o teu Senhor. Não. É quando você, ao invés de saber que Jesus te ama, você sente todo o amor de Jesus no coração, a ponto que as calúnias não doem mais. A avaliação das pessoas não te incomodam mais, porque você sabe o que você representa a Cristo. Você sabe que você não é maior do que ninguém, mas também não é menor do que ninguém. Jesus, a palavra de Deus diz que Deus não faz acepção de pessoas. Ou às vezes você se sente tão amado por Jesus que você evita que até você se coloca em lugar menor do que o seu irmão. Entende? Você não faz questão de ser reconhecido. O que acontece aí? A terceira coisa de o que é estar salvo é que o diabo não desistiu de você. Ele sempre vai lutar contra nós. Só que o diabo, irmãos, ele não vai ter brecha para nos acessar se nós não observarmos os dois primeiros tópicos. Ter uma vida de comunhão com Deus. Tomar a cruz a cada dia. Se a carne não se converte, irmãos, nós precisamos de alimentar o Espírito constantemente para que ele o quê? Fazer o que está lá no livro de Romanos, no capítulo 8. Se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. E o diabo não vai ter acesso, se você entender, o segundo tópico, que você é um enfermo que está na igreja. E você está ali para ser tratado. E quando você entende isso, primeira coisa, você se torna humilde. Segunda, você se torna vigilante. Observe que a palavra fala, Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o que é a santificação, irmãos? Santificação é a nossa busca constante em oração, em jejum, na leitura da palavra, entendendo quem somos no reino de Deus, irmãos, e o que temos que fazer para vencer o nosso maior inimigo. Primeiramente, é o nosso ego, é o nosso eu. E o diabo, ele sempre vai agir nisso, na tua arrogância, na tua petulância. E vai acontecer o quê? Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. O que é isso, irmãos? É quando pessoas vão para Jesus, ao invés de entender que ela precisa ser tratada, ela toma um analgésico. Ela encontra alguém, né, para colocar ela numa posição que ela não está preparada,
E ela vira o quê? Se é pregador, começa a pregar em tudo quanto é lugar. Se é cantor, começa a cantar em tudo quanto é lugar. E não tem tempo de buscar a Deus. Não tem tempo de ter comunhão com a palavra. Não é curada. E daqui a pouco, ela está privada da graça de Deus. Por quê? Ela fica com mágoa. Magoa pessoas. E quando estamos magoados, amados, e não perdoamos, ficamos privados da graça de Deus. Porque se eu não perdoo quem me ofendeu, meu pecado não é perdoado. Se o meu pecado não é perdoado a cada dia, eles começam a se acumular. E quando os pecados se acumulam, eles entopem o canal por onde desce a unção de Deus sobre a nossa vida. A palavra de Deus diz que se vós não perdoardes os que os homens lhe ofenderam, vosso Pai também não vos perdoará. Nós oramos na oração dominical, perdoa nossas dívidas, como nós perdoamos quem nos devem. E o que acontece, irmãos? Quando nós paramos de ter comunhão com a palavra, em jejum e oração, nós começamos a envelhecer. O homem velho era irado, era pecador. Nós paramos de nos enxergar. Amados, quando paramos de ter uma vida de comunhão com Deus, nós paramos de ter uma das maiores coisas que Jesus tem para nós. Sabe qual é? Luz. E essa luz que é Jesus, ela nos coloca no lugar mais glorioso que podemos estar. Quebrantamento de espírito, coração contrito. A palavra de Deus diz que um coração contrito, um espírito quebrantado, Deus não despreza. Quando temos comunhão com Deus, através do jejum, da oração e da palavra, a luz do Evangelho mostra para nós as nossas incoerências. E quando nós olhamos como somos pecadores, nós temos paciência com as pessoas que nos machucam. É isso, amados. Isso é o Evangelho. Mas quando nós não temos essa comunhão, nós começamos a achar que somos o coitadinho, que todo mundo só nos fere. Você entende? E começamos a achar que o pecado que as pessoas fazem com a gente, os males, são piores do que os males que nós fazemos com as pessoas também, irmãos. Quantas vezes nós magoamos, mesmo sem querer, as pessoas? E aí, ele fica privado da graça de Deus, e essa raiz de amargura contamina a muitos. Então tem muita gente, amados, que naufraga na fé. Por quê? Porque ele não entende isso. Ele é arrogante. Nas minhas andanças na igreja, eu já cansei de ver uma cena. É igualzinha a cena de Pedro. Todo crente que chega em igreja que eu dirijo, chega, porque eu prego, porque eu faço, porque eu canto, e porque eu faço ventar, faço chover, faz muita propaganda de si, daqui a pouco vai embora, nem fica na igreja. Como Judas. Quando a capa dele cai, irmãos, anote isso, toda a igreja onde Deus opera, a capa cai. Não demora, toda aquela propaganda que ela fez, ele ou ela fez de si mesmo, cai por terra. Sabe por quê? Deus não massageia ego de ninguém. Ele espreme o furunco. Deus espremeu o furunco de Pedro. Mas Pedro não foi embora, né? Ele ficou acabado. Tanto quando ele fala assim, vai, procura todo mundo, e fala a Pedro. Porque ele sabia que Pedro estava arrasado. Mas Judas não. Judas, ele se sentiu tão envergonhado pelo que ele fez, que ele preferiu morrer. E tem crente, irmãos, que ele não se mata como Judas fez, mas sabe como é que ele faz que ele morre? Ele sai da igreja onde a capa dele caiu. E às vezes ainda sai botando a culpa na liderança. Porque a igreja onde Deus opera, todo hipócrita perde a sua capa. Mas a igreja onde Deus não opera, fica aquele monte de gente, né? Um é presbítero, é diácono, mas você vai ver a vida dele não condiz. São pessoas totalmente sem mudança. A palavra de Deus diz que
o reino dos céus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando nós não buscamos curar, quando nós não buscamos que Deus tire as nossas raízes de amargura, o que acontece? Nós tendemos a virar assassinos de alma. E às vezes, a primeira alma que a gente assassina é a nossa própria mesmo. É o que acontece. Então, quando a palavra fala que aquele que não se fazer como uma criança não pode entrar no reino dos céus, é porque, amados, observem que fala em Romanos 12, versículo 1. Transformai-vos pela renovação do nosso entendimento, do vosso entendimento. Quer dizer isso, irmãos, quando vamos para Jesus, Ele vai limpando, regenerando o nosso eu interior, que foi degenerado pela nossa vida pregressa, amados. Quais são as pessoas que vão para o reino, irmãos? Pessoas traumatizadas. Aqueles homens que invejavam Jesus, a doença dele não era a inveja, não. A doença deles era o quê? A raiz de amargura que ele tinha no coração, e não se deixavam ser curadas por Jesus como os apóstolos foram. As pessoas que vêm hoje para o Evangelho, irmãos, na maioria das vezes têm traumas do passado. Trauma da infância, pessoas que foram abusadas na infância, na adolescência, que mais tem hoje. Isso, pessoas que se traumatizaram por um amor mal correspondido, um namoro. Pessoas foram traumatizadas por palavras que os pais falaram, às vezes até sem maldade para a criança, mas gerou nela uma raiz de amargura. E quando vamos para Jesus, irmãos, isso não some. Isso é tratado através da oração, da palavra, do jejum, da nossa comunhão com Deus, à medida que Ele vai sarando as nossas feridas e vai colocando o azeite, a unção. É isso que a palavra fala, irmãos. É para isso que nós estamos no Evangelho. Ele não deleta o nosso passado. Agora, se nós entendermos isso e continuarmos buscando a Deus, haverá um tempo que você vai olhar e você voltou a ser como criança. Como? Irmão, pessoas que estão no Evangelho com tanto trauma do passado que não acreditam mais em ninguém, não acredita no amor, não acredita em ninguém. Ela se tornou uma pessoa tão obscura, uma pessoa tão árvore seca, que não acredita mais e age dessa forma. Como uma pessoa dessa vai ajudar a curar alguém? Como? Então, o que é ser salvo? O que é estar salvo? É entender essas três coisas. Irmãos, quem entende que a luta contra a carne, ela é constante e vive uma vida de comunhão com Deus. Quando as pessoas que têm a ideia, o entendimento pleno, que estamos aqui para ser curados. E buscamos essa cura. A pessoa que entende isso, irmãos, você nem precisa de perguntar se ela tem certeza que ela vai morar no céu. Ela sente o céu aqui na terra, irmão. Ela sente o gozo da salvação. Ela sente o gozo da salvação. Não precisa de perguntar para ela isso, se ela vai morar no céu, não. O céu já está aqui na terra, porque a Bíblia diz em Romanos que quem está em Cristo reinará em vida por um só, por Jesus Cristo. Simples assim. Mas hoje, infelizmente, trocaram o Evangelho por algo mais atrativo e curam a ferida do povo levianamente. Pessoas cheias de arrogância, cheias de complexo, que adoram aparecer, chegam em algumas igrejas, ganha logo um palco. Aí ele, ai, como aquele pastor me ama. Eu cheguei lá na igreja, ele já me botou lá, também, né, camarada? Isso acontece muito aí com esses cantores famosos que estão entrando no Evangelho. Engraçado, né?
Você entra numa igreja dessa, você não tem oportunidade nem para orar no final. Um cantor famoso que se converte, ele já se batiza e já está cantando lá na igreja. Que legal, né? É isso, irmãos. Precisamos retornar ao evangelho, irmãos. Igreja não é lugar de autopromoção pessoal. Ou então alguns pensam, né? Lá no meu trabalho, eu sou um faxineiro. Lá no meu trabalho, eu sou o último carimbador. Mas lá na igreja, eu sou o cara. E vivem nisso. Vivem nessa mentira. Amados, sabe qual é a melhor forma de nós estarmos sentindo o céu aqui na terra? A Bíblia fala que em Romanos, aquele que está morto está justificado do pecado. Por isso que Paulo vai dizer, eu morro a cada dia. Por que Paulo dizia que eu morro a cada dia? Porque Jesus falou, tome a sua cruz a cada dia. Então, ele diz, aquele que está morto está crucificado do pecado. Toma a sua cruz a cada dia. E ele vai dizer assim, como? Eu estou crucificado com Cristo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então muitas pessoas às vezes estão na igreja sofrendo porque ele não se permitiu que Jesus matasse aquela bactéria, aquela ferida, sabe? Que está na sua alma através da palavra. Ele preferiu um analgésico de um cargo na igreja, de uma fama como pregador, mas a chaga continua lá. E é nessa chaga que o diabo vai agir para destruir essa pessoa. Por isso que nós vamos para Jesus, para ele matar o nosso ego, matar a nossa petulância, matar a nossa arrogância, através da palavra. Aí a Bíblia diz assim, vós estáis mortos e a vossa vida escondida com Cristo em Deus. Então, ser salvo é entender toda a palavra. Quem somos no reino? Por que estamos no reino? Porque, irmãos, as pessoas não param para analisar que Jesus, ele não chegou entrando na cidade. Quando João Batista entrou na cidade, ele não entrou dizendo assim, olha, Jesus ama vocês. Está vindo aí Jesus e ele ama vocês, ele vai amar vocês. Não, ele diz, arrependei-vos. Jesus, quando entra na cidade, ele não entra dizendo assim, olha, eu amo vocês. Não, ele diz, arrependei-vos. Pedro, quando prega lá naquele dia, onde 3.000 almas se converteram, Pedro prega como? Arrependei-vos. Pedro falou, olha, Jesus morreu na cruz para salvar vocês, porque Jesus ama vocês. Em momento algum ele falou isso, ele disse, arrependei-vos. E Paulo, quando prega lá no Areópago, ele fala um monte de coisas, mas ele não diz que Jesus amava ninguém. Ele diz assim, arrependei-vos. Então nós temos que ir para Jesus para quê, amados? Para nos arrepender, para reconhecer que somos pecadores, que precisamos dessa cura. Ele é o médico e ele tem aqui o remédio para todas as enfermidades, amados. Nós precisamos rever o nosso conceito de cristianismo. As pessoas estão enganadas do propósito maior da igreja. Não é promoção pessoal. A igreja não é cabide de emprego, a igreja não é aplicativo de relacionamento, a igreja não é lugar de exaltar ninguém. A coisa mais importante da igreja é a salvação, que deriva da palavra sozo, e salvação é cura. Então, está salvo, está entendendo isso. E toda pessoa que vive isso aqui, um dia ela vai morar lá no céu, não tenha dúvida. Sabe por quê? Ela se torna como uma criança. As mágoas não se alojam mais no seu coração.
Por quê? Ela tem misericórdia. Misericórdia quer e não sacrifício. Ela não se preocupa com a glória desse mundo, porque ela sabe que lá no céu tem algo preparado para ela. Ela vive na terra, mas pensa no céu. Ela não precisa de nenhuma prova de ninguém, se ela vai morar no céu ou não, irmãos. Ela sente o amor de Deus. Ser salvo é estar, como Davi falava: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Olha, irmãos, observe bem. É dizer, como Davi dizia: quem pode entender os seus próprios erros? Expurga-me, Senhor, dos erros que me são ocultos. Está salvo, é isso, irmãos. É a gente parar de olhar para o Evangelho das formas totalmente contrárias do que a Bíblia diz que nós precisamos fazer no Evangelho. Então, muitas pessoas não ficam no Evangelho, porque quando são confrontadas pela palavra de Deus, ao invés delas procurarem corrigir o seu erro, elas preferem dizer assim: eu vou embora, eu não vou mais tentar. Não, irmãos, ainda que você olhe para você e sinta os erros que você tem cometido, você precisa entender o que é acertar para Deus. Acertar para Deus, irmão, é que você nunca vai pecar. Acertar para Deus é quando você faz o máximo que você pode para não errar. E Ele conhece o nosso coração. Se você está fazendo o teu máximo para não errar e você falha em alguma área, agora, se você acha que salvo uma vez, salvo para sempre, que agora você já tem o teu nome no livro da igreja, e você já dá oferta na igreja, você tem um carro na igreja, e por isso você está salvo, aí sim, aí você está mal. Amém, amados? Esta é a palavra de Deus para nós nessa noite. Conheçamos e prossigamos em conhecer Jesus. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai guiando, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Observe só um pouquinho aqui no versículo 13, no capítulo 2 de Hebreus: fazei vereda direita para vossos pés, para o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Observou, irmãos? Fazer vereda direita. A vereda é a palavra. Para quê? Para que não desviamos inteiramente, irmãos. À medida que você nutre a comunhão com o Espírito, ainda que você esteja manquejando, você não desvia. É melhor você manquejar com Jesus, andar devagar, mas no caminho. Não se preocupe. Lembre-se que o justo crescerá como a palmeira, e crescerá como cedro no Líbano. Não se preocupe em crescer para cima, em ser visto pelos homens. Se preocupe em crescer como cedro. Primeiro ele cresce para baixo, para depois ele crescer para cima. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por Tua palavra. Ó Deus, dá-nos graça, Senhor, para que possamos, ó Pai, verdadeiramente viver o Teu Evangelho. Ó Pai, guardar o nosso contato contigo, carregar a nossa cruz a cada dia, não confiar na carne como Paulo, ó Deus. Ó Pai, dá-nos graça para que possamos ser humildes e suportar-nos uns aos outros em amor, porque eu sei, Senhor, que fazendo isto, com certeza, jamais iremos tropeçar. Eu te peço e te agradeço tudo isso, em nome de Jesus. Amém.